fé, diga para o seu irmão, a fé ainda move. Ainda move. Estou sem voz, semana fiquei muito gripado. Então a fé ainda move montanhas. Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Marcos capítulo 11, (22 ao 24). Todos acharam? Amém? Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que recebestes e será vosso. Amém? Que não seja no falar do homem, mas no poder do teu Espírito Santo, cerca-nos com coluna de fogo e aviva o nosso coração. Quem crê, diga amém. E aplauda e glorifique ao Senhor pela sua poderosa palavra que vai ser ministrada ao seu coração. E aí então o título que eu darei a essa mensagem, eu falava de 3 montes. 3 montes que você vai transpor na sua vida. 3 montes que você vai derrubar na sua vida. Então Jesus disse: tenham fé em Deus. Digam, tenha fé em Deus. Amém? Diga para o seu irmão, tenha fé em Deus. Nós nutrimos 3 tipos de fé. Diga, fé nas pessoas. Diga, fé em mim mesmo. E diga, fé em Deus. Nós temos fé nas pessoas quando nós confiamos nela alguma coisa, quando damos a ela o crédito, quando comissionamos, ou quando elas liberam a palavra e nós temos fé. Eu tenho fé que o fulano vai fazer, eu acredito que ele vai fazer. Nós temos fé em nós mesmos quando nós dissemos: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou até o fim, eu vou mudar minha vida, eu vou conquistar isso, porque eu me conheço. Então você tem essa fé em você mesmo, você tem essa confiança que você vai tirar força de onde não tem e terminar o que você começa, vai quebrar paradigma, você vai romper, porque você é uma pessoa de fé. Por que você é uma pessoa de fé? Porque você transpõe barreira que as pessoas colocam, transpõe montes que você coloca. Então você tem fé, você é alguém que tem um espírito forte, você é alguém determinado, você é alguém que coloca alguma coisa e você vai. Se alguém disser: você vai dar conta? Aí você vai: eu vou dar conta, eu consigo. E você vai lá e se esforça. Essa é a fé em você mesmo. Agora existe aquela fé em Deus. E é essa fé que é a mais difícil, mas também é a mais vitoriosa. E é essa fé que remove montes que nós vamos adquirir nessa noite, que nós vamos aprender nessa noite sobre isso. Essa fé em Deus, essa fé que Deus vai fazer, essa fé que esbarra no seu limite, no limite do homem, da fé que as pessoas falam: olha, isso aqui não dá, isso aqui não tem jeito, olha, eu não consigo, só vou até aqui. Mas você tem fé em Deus, que Ele vai fazer. E nós vamos aprender um pouquinho dessa fé em Deus e como que ela vai fluir na nossa vida. Então, anote, escreva, guarda, aprende. É uma receita de Deus para você mover montanhas em nome de Jesus. Então, Jesus disse assim: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará. Eu quero ver o que vai acontecer se você chegar diante de um monte e disser: monte, sai do meu caminho. Eu quero ver você virar para aquela pessoa que está te perseguindo e disser: fulano, sai do meu caminho. Eu quero ver aquela situação na justiça que está embaralhada e você: sai do meu caminho. Eu quero ver você olhando para Satanás, que
está agindo na sua vida e você disser: sai do meu caminho. Perceba que Jesus, ele vai dizer uma coisa. Se, diga comigo, se, fala assim, se, diga, contudo, todavia, se alguém disser. Então, preste atenção que o primeiro segredo que a sua receita precisa ter vem da sua fala. Diga, fala. Nós ministramos hoje aqui para a equipe de ministros da igreja que não existe louvor em silêncio. Não há manifestação que você faça a Deus que não emita sons. Todo tipo de louvor, todo tipo de ação para Deus é necessário um volume, é necessário um som, é necessário que emita. O louvor vai dizer isso: símbolos, tímpanos, flauta, acorde, tudo, fôlego de vida tem que emitir som. Então não tem como você chegar, não está escrito assim: se ele chegar diante do monte e pensar, se ele chegar diante do monte e determinar, monte se mova, não vai acontecer, porque as coisas, nós aprendemos que existe um meio certo de você fazer. Tem pessoas que acham que o seu jeito não é errado, mas também não é o jeito certo. Então aqui Jesus está dizendo, a forma certa é: se alguém disser, se alguém declarar, se alguém proclamar. E isso é fundamental. Agora, em 1 Tiago, capítulo 1, verso 8, ela vai falar sobre o homem de coração dobre. Diga, coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. O que é esse coração dobre? É um homem de pouca fé. É um homem que ele fala com a boca, mas duvida no coração. Ele determina com a boca, mas no seu coração ele não tem essa certeza. Então não adianta você declarar uma coisa, se você no seu coração não tiver essa certeza. Então é por isso que muitas vezes os montes não saem do seu caminho, as tranqueiras não saem do seu caminho, os resultados ruins não desaparecem. É porque está faltando força. Diga comigo, energia. Porque a força que vem de você não move um grão de palha, mas a força que vem de Deus move montanhas. E essa força tem que passar por você, tem que sair das suas cordas vocais, tem que sair de dentro de você, e é necessário declarar. Jesus disse: se ele disser a este monte, então é necessário proclamar. Então, por isso, irmão, você deve parar de murmurar, porque a sua murmuração se torna uma proclamação, e você está construindo monte sobre monte reclamando. Você está colocando mais montes em vez de mover os montes, porque você reclama, murmura e vai colocando tranqueiras na sua vida. E Jesus está dizendo para jogar no mar, para mandar embora, não duvidar, mas o ânimo dobre, o coração fraco, o coração sem energia, o coração sem fé, ele não consegue ver milagres do Senhor. Ele anda conforme as suas forças. Então, por isso eu digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creia que já o receberam. Então Jesus, ele fala em mover montes. Quais são os montes que precisam se transportar na sua vida essa semana? Quais são os montes que estão impedindo você de continuar a sua caminhada? Ou quais são os montes, quando nós falamos de montes, falamos daquilo que nos faz desviar. Então Jesus fala em mover montes. E se ele fala, eu creio. Uma vez que tudo é possível àquele que crê. Então nós não podemos determinar até onde a fé vai. Eu não posso dizer até onde a fé vai, porque a gente ouve cada história de pessoas que foram cruciais, que tiveram fé. E coisa aconteceu. Eu vi um testemunho de uma mulher que ficou orando, que disse que Deus ia dar para ela uma casa, e
ficava orando. E aí um dia ela foi a Deus, mulher, lá no banco, lá na Caixa Econômica. Ela viu aquela casa lá e ficou orando pela casa. E ela falou assim, moço, Deus mandou que essa casa aqui é minha. Aí ela falou assim, tá, mas se entendeu, então dá os documentos aí. Pra quê? Pra fazer, não, eu não tenho condições não, Deus falou, eu não vou contar isso pra você. Eu sei que, aí a moça falou assim, olha, você tem que conversar com o dono da Caixa. Aonde é que ele fica? Lá em Brasília. E a mulher foi lá para Brasília. Chegou lá em Brasília, na Caixa Econômica lá, ela chegou na recepção, eu quero falar com o dono da Caixa. Ela falou assim, você marcou horário, você não sei o quê. Ela falou assim, não, então tem como você falar com o médico ali, falou, moça, você está com sorte. Por quê? Ele está passando aqui, ó. Ela pegou e foi atrás. E ela chegou, foi atrás dele e começou a falar com ele, moço, Deus falou comigo, que você me dá aquele apartamento, tal. E eu fiquei impressionado pela forma como a moça falou, e ela chamou alguém, e pesquisa para ver esse apartamento. Aí ele pesquisou e tal, ele está indo, ele vai para leilão, ainda não foi. Então ele ainda está. Então pegou a chave e deu para a moça pegou o apartamento. Ela, entre aspas, ela fez uma invasão que era ilegal, mas foi legal porque deu com a chave e aquela mulher tomou posse do apartamento por uso do capeta. Deus deu para ela. Que fé essa mulher! Qual é o testemunho, irmão, da sua fé? Qual é o testemunho? Qual é algo na sua vida que é comparável ao monte? Como é que você vai dar testemunho de um Deus sobrenatural se não há sinais na sua vida? E Marcos 16 vai dizer que a fé segue aquele que crê. Há um sinal de uma fé sobrenatural àqueles que creem no Senhor, porque eles têm força, eles têm energia. Então nós precisamos entender isso, buscar isso, que ao longo das Escrituras, que também existe uma aplicação simbólica, nós podemos mover montes. E acredito que a gente pode começar falando a respeito disso, quando olhamos para a declaração que Deus faz ao profeta Zacarias, no período pós-exílio babilônico, quando os judeus estavam regressando para reconstruir Jerusalém. Capítulo 4, e o versículo 1 e 2, que havia uma oposição à obra que estava sendo realizada. E aí então, encontramos uma carta do rei Artaxerxes e uma ordem que ele deu para que a obra fosse interrompida. Você já ouviu falar disso, né? Quando Daniel estava orando a Deus, então Satanás dá uma ordem para o demônio da Pérsia, e ele vai no caminho, e ele interrompe a passagem do anjo, e a bênção fica lá sendo segurada. Então você precisa entender que às vezes algum demônio mandou uma carta para interromper a obra que Deus deu a respeito da sua vida, do seu trabalho e do seu ministério. Porque irmão, se isso aconteceu com Israel, não vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você? Então muitas vezes nós temos que entender que algumas coisas que estão paradas é porque houve uma interferência maligna. E nós precisamos buscar força em Deus, como Daniel encontrou força em Deus para buscar por 21 dias, até que Deus mandasse o reforço e aquele monte pudesse sair. Então nós vimos que houve uma interrupção daquela obra, diga comigo, de 15 dias. 15 dias. Pastor, 15 dias não é nada, né? Mas não foi 15 dias, foi 15 anos. Quantos anos está parado, senhor? Quantos anos você está buscando uma promoção, um ministério, um relacionamento renovado, um casamento restaurado, um milagre financeiro na sua vida? Quantos anos você está tentando sair do mesmo lugar e não consegue? Quantos anos você está declarando, profetizando, mas você não consegue dar um passo a mais? E você não percebeu que há uma ordem para parar você. Que os demônios perceberam o seu avanço e deram uma ordem. E aqui no texto, depois disso, nós percebemos então que o profeta Ageu e Zacarias entram em cena. E ele anuncia uma palavra e de que agora era a hora de voltar a reconstruir. E aí então entra outro rei, o próprio rei Dario. Ele então vem e ordena que ninguém atrapalhe a obra. E só não ordena, mas ele então decide financiar.
E é esse ponto de virada que o profeta Zacarias, então, ele vai até Zorobabel e anuncia essa mensagem. Governador de Judá, responsável por aquela obra. Então preste atenção nessa mensagem de Zacarias 4, 6 e 7. Nós vemos ele prosseguir e diz a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E na sequência vem a pergunta: quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Então, diante do povo de Israel, havia um grande monte, uma ordem de Artaxerxes, que bloqueou a obra, e o povo ficou meio incrédulo, o povo ficou meio desanimado, e o povo não voltava para a obra. A Ageu vai dizer sobre o sacritério furado, a Ageu vai dizer que muitos construíram a sua casa, mas a casa de Deus estava destruída. Então, Deus se levanta, e o monte se levantou diante do povo de Israel. E talvez há montes que foram levantados diante de você, em situações da sua vida, e você não pode se conformar. Você tem que ser um inconformado quando algumas coisas param de fluir na sua vida, porque talvez há um levante maligno, e você precisa romper. E aí, então a ordem é: quem é o grande monte? E ele vai dizer: você deixará de ser monte e se tornará uma planície, porque ele colocará pedra de remate no templo em meio a aclamações. E aqui nós vemos que não é por força nem por poder, ou seja, não é pela habilidade humana ou pelas vias naturais, mas o Senhor estava dizendo: é pelo meu Espírito. Diga: é pelo Espírito de Deus. Diga: é pela energia. Diga se é pela energia com força. Diga: é pela energia que vem de Deus através da minha vida, que esses montes removerão em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e declare isso. Aleluia. Eles virarão uma planície. Aleluia. Então, e logo depois disso, de estabelecer essa distinção, essa definição entre a obra humana e a obra divina. E aí nós temos que entender, eu falo para alguém espiritual aqui nessa noite, falo, alguém espiritual aqui nessa noite, balança a mãozinha. Quem é espiritual aqui? Então nós temos que entender que há obras que são espirituais e há obras que são naturais. E é preciso que obras espirituais sejam feitas na nossa vida, obras divinas, e como nós somos empoderados pelo Espírito de Deus para termos resultados sobrenaturais. É que vem então a pergunta: quem é você, grande monte? Quem é você diante de mim? Quem é você diante do pastorário? Quem é você diante da pastora Cris? Diante de você, você precisa aprender a se posicionar, a posicionar a sua fé, a posicionar quando você percebe que há uma alteração na sua vida, há uma alteração financeira. De repente o seu patrão, que era bonzinho, começa a virar um cão na sua vida. Quando você percebe que no seu cônjuge, o seu marido, sua esposa, perdeu a alegria, está meio depressivo. Quando você percebe que os seus filhos estão sofrendo uma alteração de humor, ou quando a vida financeira começa a ficar inconstante, então você precisa olhar para esse monte e dizer: quem é você, monte, diante do meu Deus? Deus está falando de adversidade. Não é aqui um monte de Zorobabel, não é um monte literal, mas é uma dificuldade, aonde você pensa daquelas pessoas que viajaram a pé. Então são pessoas que viajam a pé, e aí quando vê um monte, eles precisam contornar o monte. A distância aumenta, o percurso aumenta, o custo aumenta, o cansaço aumenta. Só que Deus dizer: você não vai desviar, porque eu vou pegar esse monte e transformar numa planície. Você não vai dar volta, você vai dar por um caminho reto. Então, é isso que Deus está dizendo. Ele vai tirar esse monte e vai transformar numa planície, para que você possa passar, que aquele obstáculo no meio do caminho seria removido, e o monte se transformaria em planície.
Escreve aí na sua Bíblia, no seu celular. Que monte é esse que você precisa passar por caminhar? Talvez esse monte é um problema de caráter. É uma frieza espiritual. É uma pessoa que constantemente se desanima. É uma pessoa que não consegue cumprir a sua palavra. Mas pode ser um patrão, pode ser um casamento, pode ser problemas emocionais, pode ser situações financeiras, pode ser uma perseguição. Qual é o monte que você precisa? Entenda que esse monte, há montes que se movem, há montes que se transportam. Nós estamos falando de um monte que vai virar planície diante dos seus olhos. Aquela palavra, a mesma pessoa que diz não tem jeito, vai dizer, não é que mudou? Não é que agora tem jeito? O sistema virou aqui e deu resultado. Abriu uma vaga. Abriu uma porta. Aí eu mudei de ideia. São coisas que pareciam difíceis, mas que vão tornar fáceis. Porque você se posicionou de forma espiritual. E você disse esse monte, quem é você diante do Filho de Deus? Quem é você, Zorobabel? Quem é você, monte, diante do Filho de Deus? Eu ordeno, saia do meu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa ideia de remover montanhas não é apenas sair brincando com a topografia terrestre, não é não mudar o monte de um lugar para o outro, mas é principalmente para sabermos como lidar com obstáculos que surgem diante de nós. E Deus está nos sinalizando que não apenas podemos nos posicionar, mas acreditar de coração, não com o coração todo, não declarar com a mente, mas duvidar em seu coração, que podemos falar a esses problemas. E o contexto também que nós vimos no ensinamento de Jesus em Marcos 11, falando apenas de crer no coração, mas de maneira como falamos com Deus em oração. Entenda que não é só dar a ordem ao monte ou buscar essa fé, mas como você tem falado com Deus em oração. Como você se posiciona diante dele a respeito das situações que possam surgir. Eu ontem estava com uma pessoa e nós numa campanha de guerra, e aí no final da oração de guerra da campanha, a pessoa me deixou pirar. Como assim, pastor? Depois da oração, quando você fala amém, ela falou assim, se Deus quiser. Irmãos, entenda uma coisa, quando Deus move você em oração por uma coisa, é porque Ele quer. Então você tem que orar e crer no seu coração. Se Deus quiser, é uma desculpa esfarrapada de quem tem dúvida e tem medo de oração não ser respondida. Tem pessoas que não afirmam o que querem, falam, se Deus quiser, está nas mãos de Deus, é porque ela não tem a certeza de que a oração vai ser respondida. Então ela esconde atrás dessa dúvida. Você tem um Deus que fala com você. Você tem um Deus que confirma no seu coração. Você tem um Deus que está na Bíblia, claramente aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Então, por exemplo, não adianta, é um casal que está a ponto de divorciar e você vai orar para eles ficar junto, e a pessoa diz assim, se Deus quiser para eles ficar junto. É claro que Deus quer, porque Deus não deu divórcio. Então tem coisas na vida que está na Bíblia. Então, é afirmar. Por isso, muitos dos nossos montes não se movem, porque nós não temos fé no nosso coração. Como nos posicionamos diante dessas situações, e que dessa forma podemos ter um resultado. O próprio Jesus está dizendo, tenha fé em Deus. Ele quis dizer, ele não está dizendo que qual era o tipo de crente, e disse que qualquer que crê no coração, para isso, com a sua boca, pode ter resultados. E nós precisamos entender princípios bíblicos. Às vezes as pessoas estão esperando uma intervenção da parte de Deus, baseado em algum tipo de palavra, mas o posicionamento dela diante de Deus, a maneira como ela se conduz,
não corresponde. Então não adianta você vir ao culto, Deus dá uma palavra profética e você cruza os braços e aguarda a palavra se cumprir. Você não pega aquela palavra e persevera a oração. Você não entende que há um inimigo que arma tranqueiras para que você não rompa. Então você fica, às vezes não era de Deus, às vezes não era a vontade de Deus, às vezes não era o propósito de Deus. Então você fica ali, eu vou aguardar no Senhor, e você não entra. Olha que Jesus, mesmo sabendo a vontade do Pai, ele orou e jejuou 40 dias. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, sabendo o seu papel, ele levantava bem cedo para orar, fugir da multidão, para orar, para consagrar a sua vida, para decretar vitória. Então nós precisamos entender que Deus responde à fé, e nós precisamos entender que a fé não tem absolutamente nada a ver com o mérito. Ela na verdade se baseia em Cristo. Ele nos concedeu por meio da sua obra na cruz do Calvário. E é essa convicção, essa confiança em Deus, ela pode produzir mudanças. Então, essa confiança de que quando você vê o monte, você não muda a sua velocidade, você não muda o seu caminho, você não muda a sua direção, você sai, porque você sabe que o monte não estará lá mais quando você transpor em nome de Jesus. Amém? Então, é lógico que nenhum de nós deve imaginar que essa fé é uma fé comum ou é uma fé simples. A Bíblia fala sobre níveis de intenção muito distintos. O próprio Jesus, por exemplo, repreendeu alguns por uma pequena fé e por uma grande fé. Então é óbvio que não podemos falar de um único nível de fé. E, inclusive, nós temos que trabalhar isso quando nós falamos do grão de mostarda. Traz para mim aí, Davi, o nosso potezinho de um grão de mostarda. Porque muitas vezes nós ouvimos ministrações falando sobre o grão de mostarda, que você precisa ter a fé do grão de mostarda. Olha só, quanto tempo você está aqui vendo esse grão de mostarda? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não é isso? Está nesse pote. Talvez a sua fé está igualzinho o grão de mostarda nesse pote. Como assim, pastor? Porque você pegou a sua fé do tamanho de mostarda, e em vez de você exercer fé, em vez de você plantar, regar com a palavra, profetizar sobre ela está guardada. Porque você entendeu, aí eu disse que a fé tem que ser do tamanho de mostarda. A Bíblia não diz que ela tem que ser do tamanho da mostarda. Ela diz como uma mostarda, que sendo a menor das sementes, produz a maior árvore. Quanto tempo na sua vida você está com uma fé de um tamanho de uma mostarda? E é por isso que os montes não se movem, porque a sua fé não cresce, porque a sua fé não desenvolve, porque a sua fé não quebra barreiras, porque você não planta, porque você não gera, porque você não trabalha ela, porque você não revigora ela. Então a fé fica tão pequena. A gente pega uma fé dessa, guarda na bolsa, guarda na Bíblia, guarda não sei o quê. A gente não faz nada com ela. E talvez você está ouvindo, mas não, eu sou um homem de pequena fé. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco e ele ficou completamente tirado com os seus discípulos. E ele levantou e disse assim: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Quer dizer então que não é uma fé do tamanho de mostarda. Não! Porque Deus ficou irado, porque os homens tinham uma fé de um tamanho de mostarda, pequena. O problema é ficar com essa fé por muito tempo. Você precisa crescer. Jesus nunca usou a expressão tamanho. Onde você vai no texto original, não existe isso. Ele faz uma comparação. Fé como mostarda. Ele está dizendo que algo que é pequeno, como grão de mostarda, quando se usa, quando se planta e quando se semeia, aquilo ela se multiplica. E essa é uma das formas como a nossa fé cresce. Diga, cresce. Crescer. Você precisa crescer. A sua fé precisa crescer. O que é que uma fé crescer?
sinais e milagres virão na sua vida. Você se tornará uma pessoa conhecida pela sua fé, pelos milagres, pelas portas que você abriu, pelos montes que você transpôs, por aquilo que muitos diziam que era impossível, mas o novo é possível, porque a sua fé cresceu, e ela cresce pelo exercício. Então Jesus está dizendo que uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda resolve tudo. Se ele estivesse falando isso, ele não estaria brigando com os discípulos no barco. Então, porque se uma pequena fé resolve tudo, qual é o motivo da repreensão? Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2, está escrito: ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes. Paulo não apenas ratifica que há uma fé que move montanhas, mas ele diz ainda que eu tivesse tamanha fé, grande fé. Romanos 2 vai dizer que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Então, mediante aquilo que você vai usar, Deus vai repartir com você. Por isso que tem pessoas que conquistam mais do que as outras. Por isso que tem pessoas que vão mais longe que as outras. Não é porque ela é mais crente do que você. Não é porque ela é mais santa do que você. É porque ela tem mais ousadia. É porque ela tem mais fé em Deus. Porque ela desenvolve a fé dela. Ela proclama. Ela não para. Ela declara. Ela avança. E por isso Deus honra ela. Porque ela tem não uma fé pequena. Ela tem uma fé pequena que ela conheceu Jesus. Mas ela viveu tantas experiências que hoje ela tem, quando você olha para ela, há uma fé tamanha. Porque você, como é que você conseguiu isso? Como é que você rompeu isso? Como é que você desenvolveu isso? Realmente você é uma mulher de fé. Porque você não parou no tempo. Você não escondeu atrás de um pequeno grão. O que quer dizer atrás? Pastor, eu não sou tão ruim que eu não tenho fé. Pelo menos a minha fé é do tamanho do grão de mostarda. Tem gente que vai se esconder e justificar a sua pequena fé. Ei, para o irmão assim, ei, vai que Jesus está bravo com você. Porque já é para você estar longe, mas você ainda está. Já é para você ser mestre, mas tem a necessidade de ensinar para você sobre fé. Amém? Amém. Aleluia? Glória a Deus. Agora que falamos desse posicionamento diante dos obstáculos, precisamos então compreender algumas coisas. E em primeiro lugar, como no início, não se trata de mera e simplesmente da nossa capacidade. A fé é o dom de Deus. E é ela que capacita, é ela que nos move, é ela que nos energiza, mas ela também é fortalecida por meio de recurso divino, que é a palavra de Deus. Pois diz nas Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Também ela é conhecida pela ação do Espírito Santo. Judas 20 diz: edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então eu preciso edificar, vem de construir, edificar, vem de trabalhar, edificar, vem de movimentar. Então tem horas que você para e vai movimentar a sua fé. Você já viu aquela propaganda de que a mulher vai abrir a latinha de ervilha, de azeitona, aí ela abre, e ela vai lembra do marido, ela vai fecha de novo e dá para o homem abrir? Já viu a propaganda? Ela vai dar para o homem abrir, comer forte, vai palhar, né? Tem coisa, irmãos. Tem que parar de bater cabeça. Fala para o irmão assim, dá para Deus abrir. Dá para Deus abrir. Use a sua fé. Confie em Deus. Está difícil. Dá para Deus abrir. Começa com pequenos sinais. Começa com pequenos sinais. Tem coisa que, às vezes a gente está ali tentando abrir uma coisa,
e aí o trem não morre, você está atrasado, oh Deus, mas ele tem solta. Aquela garrafinha que eu comprei de suco, a tampinha não queria abrir de jeito nenhum. Eu queria colocar no negócio, o trem não abria. Eu falei, meu Deus do céu, Satanás, sai daqui. Pum, ele soltou na hora. Coisa simples, que você vai falando, e Deus vai trabalhando. Porque você falou, Deus, me ajuda aqui. Ô Deus, abre isso aqui para mim. Aí Deus, pum, Ele vai usar uma força em você. Ele vai usar uma coisa que você não fez antes. Ele vai dar uma luz que você não teve. Ele vai ver um caminho que você não tentou. Ele vai ver você uma ferramenta que você não viu. Ele vai fazer você ver coisas que você não tinha visto. E isso é um milagre de Deus. Porque você sabe que você não tinha visto. Você está procurando alguma coisa e você não acha de jeito nenhum. Aí você fala, meu Deus do céu, depois que você passou 2 horas procurando, você lembra de Deus. Meu Deus, me ilumina minha mente. Passa um segundo pela sua mente e você vai agir. Pequenos sinais que você confiou em Deus, que você orou a Deus. Do Espírito Santo. A própria oração do Espírito Santo é algo poderoso para a nossa fé. Aliás, ele é chamado em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, de o Espírito da fé. É Ele que opera em nós. Então, o que eu quero que você entenda, que uma coisa é a fé que você tem nas coisas, nas pessoas, em si mesmo, é o crédito que você dá para Deus. Mas essa fé que vem de Deus, essa fé que vem do Espírito, é o Espírito que fala assim, viva assim, tenha fé. Não pare, não desista. Está impossível? Eu sou Deus do impossível. Porque se você não tem essa fé, quando alguém dizer assim, não dá, você para. Quando diz não tem jeito, você para. Eu confio em Deus, que até quando eu erro, eu faço bobagem, eu falo assim, meu Deus, é o Deus que transforma toda maldição em bênção. Amém. Vai na sua fé. Porque tem gente que erra, fazendo, tem mais jeito para mim, eu vou mudar o plano, eu não sei o quê. A gente diz, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Então não se trata da capacidade ou de uma habilidade, mas de um recurso. Em segundo lugar, nós precisamos entender que essa palavra que Deus dá a Zorobabel, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, você vai transformar numa campina. É Deus mostrando que nós não podemos nos intimidar diante dos problemas, dos obstáculos, mas ter a certeza de que eles é que serão removidos do nosso caminho. Você tem que ter a certeza, mexeram com a pessoa errada. Ele pode ter tido vitória em todas as suas batalhas, até que mexeu com você. Eles podem ter levantado muralhas na frente de todo mundo que você conhece no mundo, mas quando foi com você, mexeram com a pessoa errada, porque você é um homem de grande fé, de tamanha fé, e você vai dizer, quem és tu, ó grande monte? Então a fé, ela não se curva diante de circunstâncias contrárias. Zorobabel, então ele entende, baseado nas promessas, que ele não pode se intimidar diante daquilo que é colocado em terceiro e último lugar. Nós precisamos acreditar nos resultados. Terminar o que começamos. Respirar. Normalmente quando eu faço um casamento, eu sento, eu respiro, terminei, concluí. Quando começamos, foi uma batalha, casamento, os últimos 2 casamentos da minha irmã, da Juliana, foram 2 batalhas, 2 guerras espirituais, ameaças, feitiçaria, brigas, contendas, dúvidas do coração. Atacado, a minha irmã, alguém foi lá em cima dela e falou, mas você vai casar com esse homem. Mas esse homem é assim, encheu o coração dela de dúvida. Então nós temos que orar mais, temos que jejuar mais, temos que declarar, vai acontecer. Porque quando você começa alguma coisa, a primeira coisa que você vislumbra
é o resultado. Isso é um homem de tamanha fé. Ele já viu o resultado, ele já imaginou o resultado, ele já sabia o que ele ia pegar, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele não é pego de surpresa quando diz assim: marcamos a data, vamos casar. Porque quando ele começou a obra, ele já viu o resultado. Você precisa ser alguém que, quando começa alguma coisa, já sabe o resultado. Então, quando você sabe o resultado, você não aceita outro resultado. Você não aceita o diabo entrando e dando uma segunda opção, porque Deus não trabalha com plano B. Porque Hebreus vai dizer: aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai dizer que depois de ter sofrido um pouco, padecido um pouco, humilhado um pouco, ele é fiel para cumprir o que prometeu. E essa é a hora que você aplaude o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos acreditar nos resultados sobrenaturais. Não é apenas uma convergência de circunstâncias favoráveis, quase como se isso fosse uma coincidência, uma intervenção divina, é um alinhamento dos céus, produzido pelo reino espiritual. E não importa o que você enfrenta, não importa o tipo de obstáculo que surge, não podemos ter certeza. Há uma fé que ainda move montanhas. Ainda há uma fé que move obstáculos. Não é a nossa capacidade, como disse João, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é que o Senhor te abençoe. E o que é que você está dizendo ao seu monte de impossibilidade? O que é que você está dizendo ao monte das barreiras da sua vida? O que você está dizendo ao monte que move mudança? Então nós temos aquele monte que vira planície, nós temos aquele monte que se torna um obstáculo, e nós temos montes que vão se transportar. E você precisa mover, porque você precisa se encher. E eis a razão, porque os montes não se dissolvem, eles não se transportam, eles não mudam, eles não se tornam planície. E em Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então o que você precisa é ouvir mais palavras sobre fé. O que você precisa é ser desafiado a crer numa palavra, a abraçar uma palavra, a acreditar numa palavra e andar sobre essa palavra. Então Jesus, quando os discípulos viram que era difícil, ele falou: Senhor, aumenta a minha fé. E talvez o que você precisa é pedir a Deus que aumente a sua fé. Então, nós como cristãos desejamos a mesma coisa, que Deus aumente a nossa fé. Então, como dito aqui, ele disse: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: arranca e transplante para o mar. E entenda que Jesus, ele aqui falava de uma linguagem agrícola, porque os povos entendem de semente. Mas hoje, numa sociedade tecnológica, numa sociedade high-tech, talvez Jesus usasse uma outra expressão científica. Talvez ele usaria uma linguagem diferente do que ele usou há 2000 anos atrás, sobre um grão de mostarda, ou uma pequena coisa, com um poderoso potencial. Então, quando ele quis dizer: olha, quando você vê aquele pé de mostarda bem grande, e você olha pelo tamanho da semente, você vê o quê? Há potencial nessa semente. Olha para o seu irmão aí e fala assim: irmão, tem potencial na sua vida. Agora, faz diferente. Abre a sua mão assim, ó. Abre a sua mão. Declare o seu profetismo. Potencial na sua vida. Você é uma grande semente que vai transformar numa grande árvore nas mãos do Senhor. Potencialize. Então Deus está dizendo: há um potencial nessa pequena semente. Então ele está dizendo que eu quero ilustrar isso. Se você tiver fé, diga para o irmão: se você tiver fé, como um fusível elétrico, poderá transplantar uma árvore de solo para o mar. Então, assim como um grão de mostarda, o valor de um fusível
não está na largura nem no comprimento. Quem já ficou parado na estrada ou não conseguiu arrancar o carro porque o fusível queimou? Preço do carro, 50 mil, 100 mil. Preço do fusível, R$1, 50 centavos. E você ficou com o carro parado por causa de 50 centavos. Chamou um reboque de R$150 por causa de 50 centavos. Isso mesmo da sua fé é um fusível queimado. Um fiozinho de prata. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a chave, diga, a chave é a condutividade. É a fé que transfere o poder de Deus para onde for necessário. Então imagine, há um cabeamento elétrico, há uma central de energia. Essa central de energia distribui energia. E essa energia vai para aquele quadro. E imagina que uma chave, até um poste, aquele fusível, daqueles fusíveis grandes, e aquele fusível desarma, acabou. Por mais que a central manda energia, por causa do fusível, ela não chega à terra. Então, tem pessoas que ficam em ambientes escuros, tem pessoas que ficam em ambientes quentes ou frios, porque o fusível queimou. Tem pessoas que não vê o milagre, porque o fusível queimou. Um pequeno ponto de energia é geralmente a diferença entre a luz e o calor. Agora, olha que interessante. A baixa resistência do fusível significa alta condutividade. É exatamente a baixa energia desse fiozinho que demanda alta conectividade. A energia toda passa por um fiozinho. Mas olha só a chave que eu quero deixar para você. O pequeno ponto de energia é geralmente a diferença. A baixa resistência significa alta condutividade. Como é que eu interpreto isso de uma forma espiritual? Quando menor a nossa resistência à palavra de Deus, maior é o grau do seu poder. Pegou? Quanto menor é a minha resistência ao ensinamento bíblico, a palavra pregada, maior é o poder de Deus que ela transfere. Agora, quanto maior a resistência, a resistência, a desobediência à palavra de Deus, menor é o poder operacional de Deus. Um fusível com alta resistência não carregaria poder. Se dissermos que cremos na palavra de Deus, mas desobedecemos, negamos a nossa fé. O poder de Deus é pequeno quando a palavra de Deus significa pouco para nós. Então as montanhas não se movem, porque a energia é pouca. Aleluia! Como podemos ver, nossa fé na palavra de Deus é diretamente proporcional ao poder de Deus que flui através de nós. Homens de pequena fé, que acharam que ia morrer no barco com Jesus lá dentro. Não podemos gerar poder por meio daquilo que nós fazemos na música, na adoração ou no ambiente. E até mesmo impossível que os cristãos se reúnam em nome de Cristo sem que Ele esteja presente. Não há força nisso. Se fosse o nosso trabalho que produzisse o poder de Deus, seríamos os geradores de poder. Mas Cristo nos deu poder. Não fomos chamados para irmos por todo o mundo com nossas pequenas estações de energia para gerar força, para que o nosso gerador ficará sem energia e logo ele vai falhar. Uma hora você estressa, uma hora você cansa, uma hora você fadiga. Diga para você, irmão, se não somos
geradores de energia, mas sim condutores. Jesus Cristo é a plenitude que tudo enche. Em todas as coisas nós somos os canais e não a fonte. Deus não precisa de nenhum dos nossos geradores elétricos, Ele tem os seus. E dois dele, aqui mesmo na terra, a cruz e a tumba vazia. Ele ressuscitou. Como pode ver, não é o monte que é teimoso, meu irmão, ou Satanás que é resistente. É a falta de condução do fusível queimado, não trocado. Por isso que você precisa é de fé. Não é o diabo que está se levantando. Não é o monte que é teimoso. É porque tem pouca energia. É porque tem pouca força. Então você precisa se fortalecer. Então o que é que o diabo faz? Quando você está fraco, coloca palavras na sua mente, ataca a sua autoestima e joga você para baixo. Você começa a se sentir culpado, começa a se sentir pecador, começa a se sentir vulnerável, começa a se sentir um crente vazio, começa a se achar um amaldiçoado. O diabo vai usar da sua pouca energia para roubar a sua fé em Deus. O diabo vai fazer um gato na sua instalação elétrica. E você vai achar que você tem problemas. E você precisa entender. Você não gera energia. A energia de Deus vem sobre você. Fique de pé. A nossa fé não pode ficar a vida inteira do tamanho de uma semente de mostarda. Nós precisamos conquistar. Precisamos mover barreiras. Precisamos transportar as tranqueiras. E tudo será possível, uma vez que a energia de Deus fluir através de você. Amém. Então entenda como a letra da música é Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Porque quando mais eu gasto a minha vida dele, mais energia passa por mim, mais poder passa por mim, mais confirmações passam por mim. Tem algum monte na sua vida que precisa se mover? Há algum monte que precisa se tornar em planície? Há algum monte que você precisa dar uma ordem? Sai do seu lugar e vem aqui à frente rapidamente. E nós vamos orar para derrubar esse monte. Ah, não, desculpa. Nós não vamos orar para derrubar o monte. Nós vamos orar para Deus aumentar a nossa fé. Porque o problema não está no monte, está na nossa fé.